diferença é enorme. Vamos neste momento a 50 em quinta. Eu acho que vocês praticamente só ouvem um bocadinho, talvez, do regulamento ou do vento, uma coisinha mínima no vídeo, e o motor praticamente nem se ouve. Está muito caladinho. E vou-me calar também eu, para vocês terem noção de alguns segundos. Existem alguns barulhos parasitas. Tenho, por exemplo, aqui na moldura do rádio, tenho um bocadinho de espuma, um bocadinho de fita, aliás, nos contactos para perder a folga. Existe um barulho na chapeleira. Esta porta, entretanto, desenvolveu também um barulho no pino da porta, que não sei se já tinha referido, mas a menos que passemos em empedrado, não é nada que me irrite muito. O trabalho de sonorização cá à frente já é bem perceptível, seja aqui esta parte do chão, seja a parte da firewall. Lá atrás praticamente não ouvimos o motor, mesmo a 120, 130 na autoestrada, ouvimos aí esse barulho mais localizado do rolamento, a entrar tanto pela tampa da mala, como possivelmente pelo chão da mala e pelas escadas. O que eu acho que pode contribuir agora para ainda mais silêncio dentro deste carro são três coisas, não necessariamente por ordem de importância. Estamos a falar da panela de escape, estamos a falar da linha de escape, eventualmente o flexível, e tudo isto conta. O que vai ser a maior limitação neste carro vai acabar por ser o barulho que entra pelos vidros. Não há grande hipótese, seja pela grossura, seja pelo próprio design dos raspadores. Ainda há raspadores novos, estes com o tempo vão levantando e vão ficando afastados, como eu já falei no bilhão de vídeos, mas sim, há essas limitações e o ruído do vento vai sempre ser uma coisa presente. De resto, troquei os apoios de motor e aproveito já para falar do assunto seguinte. Troquei os apoios de motor e a verdade é que noto que o carro está muito ligeiramente melhor a arrancar, mas o problema essencial, que era o ponto de embreagem com aquelas sacudidelas, continua lá. Não noto grande problema, por exemplo, a passar para a segunda ou em reduções. Não acho que seja um problema de apoios de motor, acho que é outra coisa. Eu sinto a primeira um bocadinho dura para estes carros, estas caixas costumam ser bastante macias. Mostrei também o meu mecânico, ele andou um bocadinho com o carro e chegou à conclusão que provavelmente são as molas do disco que já não têm a força que deviam ter. E portanto, no momento em que ele tenta apanhar no ponto de embreagem, não consegue fazer em condições, fica ali, vai, não vai, provavelmente, e é isso que faz com que a vibração aconteça. Porque eu não noto praticamente em mais nenhuma situação, a embreagem tem alguma força também. E o carro não tem muitos quilómetros, tem 125 mil, e para evitar dar cabo, por exemplo, do volante do motor, é uma coisa para trocar nos próximos meses, espero eu. Não sendo uma coisa que em estrada faça a diferença, no para-arranca é chato. Cada vez que arrancamos, sentimos a vibração. E temos que andar com cuidado, tentar acelerar um bocadinho, fazer aqui uma jogatanazinha para conseguir que isto funcione. Em relação à borboleta de emissão, eu, para dizer a verdade, já me habituei. A grande diferença está na resposta ao acelerador em regimes baixinhos e em situações em que vamos a velocidades mais baixas. Não sei se o carro está mais rápido, não fiz medições, mas parece sempre muito mais rápido e isso na prática é o que me interessa. Agora aceleramos e não só o pedal parece não oferecer a mesma resistência, a outra borboleta tinha um restritorzito, como também o carro parece que vai um bocadinho mais rápido, se calhar uma coisa está ligada à outra, mas é essa a sensação que dá. O ralenti ainda não assentou completamente, às vezes quando estamos, por exemplo, a fazer uma manobra, queremos que ele caia logo nas minhas rotações, 900 a quente, e não cai. Ainda demora um bocadito. Não é o primeiro carro em que isto acontece. Eu lembro-me de ver num grupo qualquer, penso que no G-Rover, podia demorar 500 km ou 500 milhas, já não sei, mas também sei de casos, pelo menos um caso, em que o carro demorou, uns 2000 km até finalmente assumir os novos valores de ar entrado e de gasolina que tem sido injetado para compensar. Espero que tenham gostado, obrigado por verem e vemos no próximo vídeo. Tchau!